Estamos prontos. Então, hoje nós vamos ter nosso estudo com Terezinha. Vai falar sobre o que hoje, Tetê? Que eu não li o negócio. Olha. Então, a gente já está grato de estar aqui hoje. Falando da gratidão. Beth, você faz a nossa leitura inicial hoje? Trouxe o óculos? Que bom, né? Que eu não pedi para a Geusa, porque eu não tenho certeza se ela trouxe o óculos, não. Então, ela faz a oração. Não vai escapar, não. Pode fazer de olhinho fechado. Por favor, vem fazer a nossa leitura. Depois a Terezinha vem fazer nosso estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe. Ué, já está marcado hoje? Não, o que você quiser. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Colossenses 3,15, né, versículo. Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotaria se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações involvidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Bom dia. Bom dia. Então, com os nossos olhos cerrados e os nossos corações, as nossas mentes abertas, vamos agradecer a Jesus, a Deus Pai, de infinita misericórdia, por nós termos escolhido estar aqui nessa manhã hoje, para poder ouvir um pouquinho mais, Senhor, dos vossos ensinamentos de amor, com essa gratidão de sabermos que nós temos um lar, uma família. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da vida, para que a gente possa se reconstruir, se refazer e refazer esse reino de paz, de amor, de perdão, de serenidade, de compreensão no nosso coração. E te pedimos hoje, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Texas, os que estão nos conflitos, nas guerras, aonde houver um coração em sofrimento, em aflição, que eles possam sentir, Senhor, a tua presença,
porque nós sabemos que vós estás com cada um de nós. Vós mesmos nos disseste que estaria conosco por todo o caminho e até o fim dos tempos. Que eles sintam a vossa misericórdia, o vosso amor, o vosso amparo que nunca nos falta, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Então, como a gente estava dizendo, vou chegar mais para cá, né? Ok. Será que eu posso mudar um pouquinho para cá? Ok. Bom, como a gente estava dizendo, o nosso estudo de hoje será em torno da gratidão. E quando a gente... Bom, e esse estudo é baseado, além das obras básicas, né, no livro Laços de Afeto, psicografado por Vanderlei Oliveira, pela benfeitora Irmã Dufour. E pelo livro também A Bênção da Gratidão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Então, a gente inicia dizendo que, de acordo com os dicionários, gratidão é um ato de reconhecimento por um bem recebido, né? E que vem do latim, são duas palavras, uma grafia, que seria graça, e a outra palavra é gratos, que seria mesmo grato, agradecido. Então, a origem dessa palavra é latina. A gente começa pensando no que é a vida, né? Que até a ciência tem dificuldade de definir o que é a vida. A gente fala da vida, a gente conhece, a gente quer a vida, mas quando de repente, assim, define a vida, né? Então, a gente não tem ainda uma definição exata, mas a gente já percebe hoje que a vida é uma expansão do amor de Deus, né? É uma expansão do amor e da misericórdia de Deus, que, por ser amor pleno, tem essa ânsia de dividir. Dividir o quê? A felicidade, porque ele é perfeito, né? É a felicidade plena, né? Se tudo é perfeito em Deus, ele também é a felicidade plena. E a gente vai ver depois que, à medida em que a gente amadurece, a gente vai sentindo uma vontade de doar, de dividir. Quanto mais imaturos, a gente mais pensa no nosso umbigo mesmo e segurar tudo para nós, né? As coisas e as pessoas também. Então, na realidade, nós costumamos achar, no nosso dia a dia, a gente costuma ter a vida como garantida, e muitas vezes a gente ainda fala, principalmente adolescentes, né, na fase de desenvolvimento, quando começam os conflitos, muitas vezes assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, né, como se a gente ainda estivesse fazendo um favor de estar vivo. Então, muitas vezes, justamente por não perceber esses valores, é que nós desperdiçamos aquilo que a gente não tem direito nenhum, que é dádiva, né? Dádiva e, na maioria das vezes, de empréstimo. Por exemplo, no livro Laços de Afeto, a benfeitora nos faz raciocinar, ela tem uma lista grande, eu tirei só um pouquinho para a gente ter uma noção, né? A gente, muitas vezes, esbanja a nossa saúde, a nossa inteligência. A gente, muitas vezes, esbanja as nossas forças físicas, nosso fluido vital, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, a gente passa uma noite na gandaia, né? Gastando fluido vital à beça, para no outro dia, né? Enfrentar aquela dificuldade. E muitas outras formas. Comemos mal, fazemos uma série de coisas que sabemos que não deveríamos, como se a gente estivesse agredindo algo que é nosso, da nossa responsabilidade. Mas, na verdade, se a gente analisar que
o crédito que eu tenho significa uma dívida, né? Se eu tenho crédito, se eu recebo, eu estou devendo. E se eu dou, na verdade é que eu tenho o crédito, né? Por exemplo, tentar clarear essa confusão que eu fiz aqui. São Francisco de Assis, é dando que recebemos. Ou seja, quanto mais nós doamos em relação ao amor, mais nós temos, mais nós recebemos. E quanto mais nós exigimos, quanto mais nós queremos e cobramos das pessoas que elas nos amem, né, menos nós temos. Então, ela nos fala, será que nós temos mesmo todos esses saldos diante da vida para a gente esbanjar? Como, por exemplo, o fato de renascer num corpo físico já é uma dívida com recomeço e a esperança. Parece uma coisa muito banal, né? Acontece a fecundação, está aí há 9 meses, mais ou menos, nasce o bebê. Parece tudo muito simples, né? Mas a gente tem que imaginar que tudo começou muito antes. Com exceção de alguns casos de débitos extremamente pesados, em que as reencarnações são compulsórias, na maioria das vezes, num planeta como o nosso, existe uma programação cuidadosa. Muitas vezes nós somos consultados. Você acha que você pode pegar essas matérias todas? Não é melhor você diminuir um pouquinho, não? Porque, de repente, pode ser que você não dê conta, fique sobrecarregado, né? Então, na maioria das vezes, é muita gente envolvida. A gente, será quando que a gente lembra de agradecer os nossos mentores espirituais, né? É como se tivesse assim, eles estão sempre aí mesmo, né? Como se fosse assim, a obrigação deles cuidar de nós e a gente não está nem aí. Há muitos anos atrás, um pessoal amigo de um centro espírita lá em Valadares, um grupo de 3 famílias foi para uma praia. E aí, lá, depois uma delas estava me contando, lá estava tudo tão bom, que aí se esqueceu de fazer o culto no lar e tal, todo mundo aprontava, ia comer camarão, ia cedinho, né? E aí ele falou assim, nossa, nós nem conversamos com os nossos mentores, lá no meio do passeio. Eu falei, não preocupa não, eles vêm atrás de nós. Ou seja, muitas vezes é assim que a gente se comporta, sem imaginar o cuidado, o carinho, a atenção, né? Quantas vezes nós somos livrados de situações extremamente perigosas e nem percebemos. Aí aquela batida que quase aconteceu, eu falei, nossa, eu fui esperto. Será que fui eu sozinho que fui esperto? Né? Então, por exemplo, o renascimento no corpo físico. O acolhimento dos pais, porque alguns não têm essa bênção do acolhimento dos pais, né? Se não tem dos pais biológicos por alguma razão, vai ter sempre outros pais. A escola é como se fosse uma coisa garantida também, a gente reclama de ir para a escola, né? E olha a bênção de ter lá pessoas que vão nos auxiliar. Tudo isso é débito que a gente vai acumulando durante a vida, né? O arrimo dos amigos, ou seja, o apoio dos amigos. Será que a gente já pensou que riqueza que é a gente ter o tanto de amigo que a gente tem? Né? Parece uma coisa assim, simplesmente você vai para um lugar lá, você conhece pessoas e você faz amigos. Se eu mudar daqui, eu vou para outro lugar, eu conheço outras pessoas e faço outros amigos. E, a grosso modo, é assim mesmo, né? Todo lugar que a gente vai, a gente faz amigos. Mas de cada lugar que a gente deixa, a gente também deixa ali joias muito especiais que a gente não vai encontrar em outros lugares, né? Então, tudo isso são bênçãos. Os nossos benfeitores, né, eu já falei, uma profissão, né? Uma profissão, seja lá o que for, que seja uma profissão de serviços gerais, é uma dívida que nós temos, né, com a sociedade, é uma dívida que nós temos com o quê? Um meio de subsistir. E a orientação espiritual, olha só, nós temos a bênção de termos nascido numa época em que nós temos uma doutrina que nos explica as nossas perguntas mais básicas da vida. É claro que nós viemos nascendo em muitas épocas diferentes em que não tínhamos essas explicações. Aprendemos lá tudo o que precisávamos aprender. Agora,
nós temos, além de toda a tecnologia e de tudo mais, nós temos a bênção desse acréscimo de misericórdia, que é ter várias doutrinas espiritualistas, né? Mas a gente está falando especificamente da doutrina espírita, porque é a que a gente está ligado e é a que responde melhor ao nosso coração, né? Mas, assim, são muitas doutrinas espiritualistas que incluem, inclusive, as religiões ortodoxas, né? Católicas, protestantes, todas espiritualistas. Então, termos esse manancial de informação, de esclarecimento, que não vai modificar as provas pelas quais nós temos que passar, mas que vai nos esclarecer, nos mostrar que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, consequentemente, vai nos dar estímulo, ânimo, para perseverarmos, onde muitas vezes a gente sentaria na beira do caminho e ficava lá só chorando, né? E não fazia nada. Então, agora que a gente já está vendo que muito nós recebemos da vida, seria tudo muito simples. Se nós muito recebemos, nós muito deveríamos doar. Não é simples? Lógico, né? Mas vamos ver como nós somos seres ainda complicadinhos. Tem uma pessoa, né, não vou falar o nome dela, que ela é de uma outra doutrina, que é muito interessante, eu gosto muito das considerações dela, e que ela fala que nós temos um problema de DNA. Somos muito rebeldes, né? Somos muito recalcitrantes no erro. Então, olha como que a gente complica. No início da nossa evolução, bastante imaturos, nós deixamos que predomine em nós o egoísmo e o orgulho. O que é natural, e o egoísmo e o orgulho nos servem enquanto nós estamos caminhando nos períodos mais primitivos, que nós precisamos desses sentimentos para nos identificarmos como nós mesmos, para nos preservarmos, né? Só que essa imaturidade, ela nos faz ter a ilusão de que o que existe é só o material. Muito embora todas as culturas, desde as mais primitivas, sempre tiveram uma noção óbvia, né, de que existe um poder maior. Então, desde os primórdios, muito materialistas, muito iludidos, muito orgulhosos e egoístas, nós sempre procuramos barganhar com alguém que a gente percebia que existia acima de nós, né? Alguma divindade. Então, a gente já fazia. Só que a imaturidade nos faz achar que a realidade é isso que a gente vive nessa dimensão material. E muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo, a gente tem que parar para se posicionar, porque essa realidade material é tão forte para nós, né, nos prende tanto, que muitas vezes a gente ainda se pega considerando assim. Mas essa imaturidade, então, ela nos impede de perceber o verdadeiro sentido da vida. Aí a gente começa a achar que a vida é isso, que a gente pode ver, tocar, sentir, etc, etc. E com isso, porque a gente ainda tem um instinto de preservação, porque a gente ainda não tem segurança, nós somos muito frágeis emocionalmente, nós começamos a valorizar o que é efêmero, buscando a felicidade, o que é natural. Só que a felicidade não está lá, o prazer está lá, muitas vezes a alegria está lá, né? E muitas vezes a gente tem determinadas conquistas materiais e as sensações e emoções que a gente sente são bem parecidas com felicidade, né? Por isso se costuma falar que a felicidade vem em diferentes cestas. Fica mais bonito falar em inglês, né? Happiness come in different baskets. Ou seja, cada um tem seu conceito do que é felicidade, né? Estava vendo uma propaganda de um hospital de crianças. Para um é conseguir uma perna mecânica, é conseguir andar. Para o outro, né, é conseguir
consertar a boquinha, porque nasceu com deformidades graves, né? Para o outro é ganhar aquele celular do último tipo que papai e mamãe, talvez, por não terem muita compreensão a respeito das telas, vão comprar para os filhos, né? Então, quer dizer, realmente são muito diferentes. Para o outro, é como um menininho que eu vi ajudando a carregar, acho que vanela, para ajudar a mamãe, num país hispano. Aí o moço falou: o que você está fazendo? Eu estou carregando vanela para ajudar a mamãe. E ele tinha 5 anos. E o rapaz, esse entrevistador, pergunta para ele assim: se você pudesse receber um presente, o que você mais gostaria de receber? Talvez alguém conheça esse fragmentozinho de vídeo. Aí ele falou assim: 5 minutos com mi papá. Onde está esse papá? Morreu. Então, a felicidade para aquele garotinho de 5 anos era 5 minutos com o papai, né? Então, a gente vê que, na verdade, a gente vê o nível de maturidade, por exemplo, desse garotinho pobre, paupérrimo, de 5 aninhos, né? E muitas vezes, nossa, que somos adultos, né? Bom, então, isso nos faz perder o sentido da vida. A nossa imaturidade emocional nos faz perder o sentido da vida, que esse garotinho já tinha encontrado há muito tempo, esse espírito já era velho de caminhadas, né? Com isso, a gente passa a querer reter os bens, porque a gente tem medo de perder, né? Assim como a gente tem os instintos para reter a vida, e todos temos muito medo de perder a vida, por mais difícil e desagradável que ela esteja, a não ser que a gente esteja muito doente psicologicamente, né? O caso de uma depressão muito grave, aí, de repente, a história muda. Mas, nessa inversão de valores, a gente não percebe o verdadeiro sentido da vida. E, com isso, passamos ao quê? A utilizar as pessoas, a manipular as pessoas, passamos a reter, passamos a ficarmos agressivos, e passamos muitas vezes a encarar a gratidão como um retorno de um favor recebido com razões diferentes. Por exemplo, é uma prática comum, social, até agradável, né? Que se alguém nos convida para jantar, de repente, numa outra oportunidade, vou chamar fulano e fulano para jantar também, não é isso? Então, assim, é uma prática agradável, mas que em determinados níveis de imaturidade passam a ser realmente uma troca para não ficar devendo ou um interesse, porque nós temos que manter as portas abertas com fulano e fulana, porque fulano e fulana podem também nos ajudar a abrir outras portas, né? Então, assim, na maioria das vezes somos nós imaturos com o nosso egoísmo e no orgulho. Então, além desse fato da retribuição, muitas vezes nesse sentido social, de interesse pessoal, não é sempre não, né? Às vezes só pelo prazer mesmo da companhia, da amizade, mas existe esse outro caso. Como também, muitas vezes eu quero retribuir para eu não ficar devendo. Olha o orgulho que muitas vezes eu não percebo. Não quero ficar devendo um favor. Não, mas eu não estou te cobrando. Não, mas você tem que receber. Gente, não fez para cobrar, às vezes é uma coisa que não tem preço, né? Mas, quando somos imaturos, nós temos esse orgulho e esse egoísmo que nos trazem essas dificuldades grandes. A respeito do significado da gratidão, ok, desculpa, eu pensei que ela estava chamando. Bom, então, o significado da gratidão e que a gente não pensa, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, é de que o ser que é grato, ele tem já um elevado na nossa realidade, né? Diga assim, elevado para nós, na nossa faixa. Olá, bem-vindo na nossa faixa. Perdi, eu fiquei tão feliz de ver o Juan aqui.
Deixa eu achar de novo. Bom, na verdade, a pessoa grata, ela tem um elevado, entre aspas, grau de amadurecimento psicológico, porque ela já se libertou daquela condição de se sentir inferiorizada porque ela está recebendo, né? E a pessoa grata, aos poucos, à medida em que vai evoluindo, ela vai percebendo que só para nascer, como a gente viu antes, já é um investimento muito grande. Além daquela programação toda, ainda se tem que decidir o quanto de fluido vital que nós vamos dar para essa pessoa. Por exemplo, para ele desenvolver essas tarefas, ele vai precisar pelo menos de uns 88, 90 anos. Né? Vai chegar nessa época que vai chegar esse netinho, que vai ser, né, essa necessidade e tal. Já para o outro, a programação é diferente. Não, essa pessoa aqui precisa resolver essa tarefa, aí já vai estar pronta para voltar. Então, ela vai desencarnar mais jovem. A gente muitas vezes não entende, desespera, porque desencarnou jovem. Às vezes, a pessoa estava programada para aquele pedacinho ali, para adquirir determinada qualificação, força, desenvolvimento, para depois voltar para aquela realmente tarefa que é a mais importante. Então, na verdade, desde que a gente nasce, principalmente nós que nascemos bebês humanos, a gente tem que ter todos os cuidados absolutamente, porque a única coisa que a gente consegue fazer por nossa conta é respirar e chorar, né? O resto todo, alguém precisa nos prover. Então, a gente vai vendo, o simples fato de a gente ter ficado adulto, olha a trabalheira que a gente já deu, e muitas vezes a gente continua dando ainda, né? Porque, por exemplo, para um pai e para uma mãe, o menino pode ter 90 anos, ainda é um menino, né? É um menino ainda. Então, à medida em que o ser vai se desenvolvendo, esse bebê humano, e depois de bebê ele vai, né, primeira infância, segunda infância, ele se acostuma só a receber. Por isso é normal que a gente seja egoísta, mas vai chegando uma hora em que vai entrando a lei, que é essa lei que deve vir misturada com o amor. Na verdade, a lei é o amor, né? A lei social nem sempre fala do amor, mas fala das obrigações. Então, chega a hora que os pais, ou aquele que faz o papel de pai, né, tem que ir dando os nãos, ou aqui pode, ou aqui não pode, para que esse ser que era egocêntrico, era tudo para mim, porque era assim, ele vai passando a perceber que ele também não pode ferir o outro, que ele tem que dividir com o outro, etc, etc. Só à medida que ele vai aprendendo a discernir todas essas bênçãos que ele recebe, é que ele vai tendo a condição de repartir, de pensar no outro, né? Aí ele vai se tornando grato. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me lembro em qual capítulo, falando sobre o amor, em que, no início, nós só temos instintos. Depois, mais avançados e corrompidos, quando corrompidos, né, que a gente não é obrigado a ser corrompida, se deixar corromper é livre-arbítrio mal usado, né? Mais avançado e corrompido tem sensações, e mais avançado tem sentimentos. Então, os nossos instintos, que nós precisávamos enquanto eles tinham esse papel fundamental, aos poucos, à medida que nós vamos discernindo, que a nossa consciência vai aumentando, esses instintos vão diminuindo a sua força, sem desaparecer, né? Ainda continuam, mas vão diminuindo a sua força para que os sentimentos vão predominando. Aí nós vamos utilizando o sentimento para domar muitas vezes o instinto, né? Por exemplo, num ser irracional, o instinto manda, ele faz, e é assim mesmo, porque não existe ainda raciocínio, né? Mas nós já temos raciocínio, então muitas vezes o instinto manda. Mas assim, antes de chegar lá, a gente já está pensando assim, ó, não deve, não vai se arrepender, vai dar problema. Aí muitas vezes a gente para até perto, né? Ou às vezes simplesmente não vai. Então, à medida que esses instintos vão abrindo espaço para os sentimentos,
aí essa gratidão, esse sentimento de gratidão vai se desenvolvendo cada vez mais. Até chegar no ponto em que a gente passa a sentir uma necessidade de doar. É interessante que isso acontece conosco enquanto humanidade, em crescimento, mas também acontece na nossa encarnação. Existe, por exemplo, uma fase da nossa vida em que, na maioria das vezes, porque isso depende da evolução do espírito, né? Mas a média das pessoas, quando vai chegando ali para os 45 e 50, começa a sentir uma necessidade de contribuir com as gerações mais novas, de educar, de auxiliar, começa a pensar em coisas que não pensava antes. E tem até um nome que eu não me lembro, se eu não me engano, é generatividade. Tem tantos anos que eu li isso, só lembrei agora aqui, busquei lá do baú, mas tem um nome essa fase, em que o ser, ele já não está só pensando nele, ele pensa nele também, lógico, tem sempre que pensar, né? Nós somos o nosso primeiro amor. Mas ele começa a pensar no outro e começa a ser importante para ele também. Passar algum conhecimento, contribuir de alguma forma, seja num grupo, seja na família, seja numa doação de horários, o que mostra um certo grau de amadurecimento. Tipo assim, eu já consegui acumular alguma coisa que, de repente, eu poderia contribuir. E isso caracteriza a maturidade. O ser maduro, ele quer repartir, não precisa raciocinar. Aos poucos, esse ser vai se desapegando da necessidade de acumular, né? Da necessidade de reter os bens materiais, da necessidade da usura, da avareza, né? É um processo automático. À medida em que nós vamos amadurecendo e tendo a noção de que a vida é muito mais e de que a gente recebe muito mais, e que a vida é um movimento, a gente recebe, a gente dá e a gente recebe. E que esse movimento é necessário, que tudo que estagna, espero ter falado certo, tudo que fica estagnado propicia desequilíbrio, propicia doença. Há um curso de um rio, por exemplo, né? Está passando, está tudo bem. De repente, teve um desvio, acumulou uma poça, se ficar ali, logo, já está contaminado. Então, à medida em que a gente vai se desenvolvendo e amadurecendo, esse sentimento de gratidão vai se fortalecendo. Se a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe que existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. E que essa lei, que faz parte da lei de Deus, né? Essa faceta é chamada de lei de causa e efeito, determina que cada um receberá de acordo com o seu merecimento, com suas obras, né? Não é uma lei rígida como a lei na física, a lei de causa e efeito na física é rígida, né? Se você aplica uma força, vai haver uma força igual e contrária. E não tem variações. Mas a lei de causa e efeito, que não é matemática, ela é biológica, né? Ela espiritual, ela determina que o meu débito pode ser também abatido, pode ser pago também com o bem que eu faço, né? Ela não é uma lei rígida, tipo olho por olho, dente por dente, né? Se eu, que mereceria ter o meu olho arrancado porque eu arranquei o do outro, mas se eu estou trabalhando para auxiliar, talvez como um oftalmologista, como um funcionário, ou como alguém optometrista que estuda lentes para descobrir, né? Eu posso, de repente, beneficiar tantas pessoas em relação ao olho, que às vezes eu vou ser só míope, meio estrábico, assim, mas não vou precisar perder o meu olho,
né? Então, a gente conhecendo a lei de causa e efeito, a gente pode acreditar no que Paulo disse, em tudo dai graças, em tudo dai graças, apóstolo Paulo fala. Mas em tudo mesmo, até naquilo, até naquilo a gente vai dar graças. Porque sabendo da lei de causa e efeito, a gente sabe que não vai nos acontecer aquilo que não precisava acontecer, se nós estivermos fazendo a nossa parte. Então, até as dificuldades, até as dores, elas poderiam ser muito piores. Não é isso? Assim, caramba, bati o carro, deu perda total, que horrível. Não, que maravilha, estou aqui vivo. Quem olha o carro não imagina que eu estou aqui falando. Quer dizer, a gente não tem noção, como a gente estava falando antes, do nível de proteção que a gente tem, né? E da bênção que é a gente fazer parte desse universo maravilhoso. Bom, voltando aqui mais um pouquinho, tem esse tópico, a consciência da gratidão, que a Joana de Ângeles fala. Então, ela nos diz o seguinte, que nós, na nossa imaturidade, gostamos de aparentar o que não somos. Às vezes é fisicamente, às vezes intelectualmente, às vezes é financeiramente, né? Às vezes a gente faz todo o sacrifício do mundo para a gente trocar aquele carro, porque a gente sabe que no começo do ano, por exemplo, vai ter um carro diferente na garagem do vizinho. E tem gente que fica doente se ele não conseguir colocar um carro diferente na garagem dele também. Sinal de imaturidade, mas é realidade, porque nós somos ainda imaturos, né? Então, a Joana nos lembra que, à medida que nós nos conscientizamos, nós vamos percebendo que cada um de nós é um ser único, cada um de nós está num momento único, cada um de nós tem um plano único, porque todos somos criados iguais, somos iguais em essência, somos filhos de Deus, né? Mas cada um de nós com débitos e créditos diferentes, cada um de nós com aquisições diferentes. Então, assim, às vezes, a pessoa às vezes tem um rótulo, uma fama de complicada, uma fama de, por exemplo, bandido, já passou pela cadeia não sei quantas vezes. Aí é que entra aquela questão de que a gente não pode julgar, né? Aquela pessoa que às vezes passou pela cadeia tantas vezes, às vezes tem uma qualidade no coração que você não tem, você que está julgando ele, você não tem, né? Será que você, tendo estado nas situações psicológicas, de trauma, de revolta, de dificuldade que ele passou, que não são obrigadas a fazer ninguém virar marginal, mas vai depender de como nós conseguimos lidar com as situações. Tem gente que não dá conta, fica reprovado na escola. O outro dá conta, passou, mas o que fica reprovado, ele uma hora vai dar conta também. Uma hora ele vai também passar, ele vai corrigir e vai crescer, né? Então, se cada um de nós é assim tão único, não vale a pena, não é necessário que a gente tente aparentar o que a gente não é. Não é necessário. É o medo, dá um medo, uma insegurança, mas se as pessoas souberem como é que eu sou mesmo, elas vão gostar de mim. Essa era eu quando era criança. Falava assim, nossa, é muito minha amiga, mas se ela perceber como é que eu sou mesmo, ela vai deixar de ser minha amiga. Né? Então, assim, aquela infância tranquila que o pessoal fala, né, na cabeça aqui, fala assim, ixi, ela gosta muito de mim, vou aproveitar enquanto ela gosta. Porque a hora que ela descobrir quem eu sou mesmo, de verdade, não vai gostar mais, né? Então, quer dizer, nós estamos aqui para aprender, e a gente aprende, né? De uma forma ou de outra, a gente aprende. Então, querer aparentar o que a gente não é um desses sinais de imaturidade. E essa maturidade vai nos dando uma gratidão. Fala assim, caramba, eu tenho esse problema aqui enorme.
E a Joana também nos ensina, à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente não tem que se esborrachar de descobrir que a gente tem todas aquelas dificuldades. É que bom, eu tenho essas, mas eu tinha piores, eu já melhorei. Também tenho essa facilidade que eu já consegui, né? Então, nós temos que nos autodescobrir com amor, para que a gente continue no processo de crescimento. E à medida que nós vamos amadurecendo e nos tornando gratos à vida, nós vamos passando a ter mais facilidade na convivência social. É tão difícil, muitas vezes, conviver socialmente, né? Hoje, os jovens e as crianças têm mais dificuldade porque o celular veio dificultar a vida de todo mundo, né? No relacionamento. Do relacionamento pessoa a pessoa, né? Às vezes a gente fica atrás da tela, muito confortável, ninguém está nos vendo mesmo, se a gente não quiser, e tudo mais. Então, isso nos traz mais desafios. Mas o amadurecimento vai nos levando a nos desarmarmos, porque a agressividade e a violência são formas de mostrar o medo, quer dizer, eu tenho que eliminar ele, senão ele me elimina, né? E a gente vê que tristeza que é hoje. Por qualquer coisa, as pessoas estão sendo agressivas, por qualquer coisa, a agressão verbal, a agressão física, né, que chega a homicídio. Então, na verdade, tudo isso faz parte de um crescimento. E quando eu comecei a fazer esse estudo, eu assim, não tinha essa noção de que a gratidão é uma virtude tão importante, de que a gratidão é um sentimento tão importante na nossa vida, porque ele é ligado a tudo. A gente não consegue desenvolver esse sentimento enquanto nós não vamos nos desarmando dos nossos mecanismos, né? E, por nos sentirmos imaturos muitas vezes, a gente projeta nos outros a nossa inferioridade. Muitas vezes a gente se torna um juiz terrível, julgando, apontando o dedo para todo mundo. E quem está feliz não aponta o dedo para ninguém. Quem está feliz não fica julgando, porque não tem necessidade. A gente julga, a gente aponta o dedo, tentando depreciar o outro para que as pessoas pensem que a gente é melhor do que ele, né? Então, são coisas muito simples, mas que a nossa inferioridade complica. E como o nosso objetivo na vida é o crescimento, e como a gente recebe tudo, absolutamente tudo de Deus, suficiente para que a gente volte para Ele como espíritos já evoluídos, como espíritos já puros, que Ele nos dá a vida e tudo o que a gente precisa. E todas essas ferramentas que Ele nos dá, a gente vai utilizando para ir desenvolvendo a sabedoria, para ir desenvolvendo o amor, né? Porque o amor é a lei da vida. A hora que nós desenvolvemos o amor, todos os nossos problemas estão resolvidos. Então, em síntese, né? É isso. E Jesus disse isso com outras palavras. Quando perguntaram a ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, amor. Esse é o maior mandamento da lei. Não existe uma dor, um sofrimento, uma doença, seja física, seja emocional, seja psiquiátrica, seja psicológica, não existe nada que não se resolva com amor, né? É claro que não vai se resolver nesse momento, vai se resolvendo à medida em que nós vamos aprendendo o amor e aprendendo a nos desarmarmos em relação ao próximo. Eu separei aqui, para a gente terminar, uma oração que muita gente conhece, porque eu até separei duas, mas essa eu gosto tanto, muita gente conhece, porque o Divaldo já falou muitas vezes, e ela é da Amélia Rodrigues. Então, ela é uma oração, um poema tão maravilhosa que eu gostaria de
de ler e gostaria que nós acompanhássemos, que se chama Prece da Gratidão pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco, que diz: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece, nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos surdos, eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, mãos de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. Amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu me deitar, ou um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado a vocês por me ouvirem. Que Jesus nos abençoe. Tudo bem, pessoal? Ó, a Tetê nos deixou 10 minutos, hein? Olha só.
Algum comentário? Hoje eu posso falar, tem 10 minutos? Eu tenho comentário. Comenta aí. Deixa eu ver aqui primeiro. Não tem um dos dois que eu posso. Jesus. Olha o que ela acabou de falar, hein? Não, você vai me entender. Ó, primeiro, o acaso não existe. Quem estava aqui na meditação percebeu que nós já começamos a meditação já com a gratidão. Então, nós já entramos no clima aqui, o centro espírita, com a gratidão. E foi muito interessante, porque eu estava sentada aqui e eu nunca preparo, porque eu já sei, eu já espero o que eles vão me trazer. E eu sentei e entrei assim, né, em oração, pedindo a inspiração, aquela coisa toda, e veio a palavra gratidão. A palavra hoje é gratidão. E a Dilene foi, deu os anúncios antes da meditação e falou: amanhã a palestra com a Terezinha e o assunto é a gratidão. Eu falei, olha, está há muitos anos já, né? Ok. E depois, continuar sentada aqui, eu reclamo muito. E reclamo da condição de assim, eu saio, às vezes deixo a minha pia limpa, e quando eu chego do trabalho, a pia está cheia de vazio. Você reclama de toda É por isso que eu falei que eles não estão aqui, né? Isso aí, reclamação de toda mãe. Pois é, mas Normal, você já está no livro de ser mãe e reclamar da pia. aí eu Só tô vendo os maridos aqui olhando pro lado, assim, cabeça baixa. A gente gosta, mas a gente só abre e botar, pra avisar. Mas eles não colocam, não. Eu sei. O que é isso? Sou calça de O que volta. é? Não conheço essa é máquina? Ó, tem um negócio que faz a pia aqui que é maravilhoso. Você abre, põe ali dentro e ela lava só. Conheço não, ainda não. Mas aí, conclusão. Salva casamento. Eu pensei comigo. Eu falei assim, eu nunca mais vou reclamar. Achou? Faz A promessa. partir de hoje, eu vou agradecer. Porque essas vasilhas estão na minha pia, eles estão comigo. E eu quero eles comigo. Então, eu vou passar a agradecer a presença deles na minha vida. Com a vasilha suja, com roupa espalhada, seja o que for. A partir de hoje, eu não reclamo mais. Vou me esforçar para não reclamar mais. Mas sim agradecer. Porque um dia eu posso achar ruim de não ter a vasilha que o meu filho não está colocando lá suja mais. Quantas mães? E se a vasilha está lá, porque tinha comida nela. Gratidão. É o que eu queria falar. Tudo bem. Tem alguém aqui pela primeira vez? Muito bem-vinda. Espero que volte sempre, espero que tenha gostado. Deu sorte que a Terezinha que fez o estudo hoje. Terezinha, cuidado, né, Tetê? Não, mas esse assunto é maravilhoso, né? A gratidão é tudo, né? A doutrina espírita em si é só gratidão, né? Da gente agradecer realmente as oportunidades. A Terezinha começou aqui falando da encarnação, né? Que às vezes a gente fala, eu não pedi para nascer. Não, implorou, né? Quando está lá do outro lado, me dá uma chance, encontra uma mãezinha para mim, e chega aqui e fala, não pedi para nascer. Né? A gente esquece rápido, né? Mas é um esquecimento, né, Tetê? Mas é a bênção, né? A gente sabe, a gente estuda, né? Quem estuda o Espiritismo sabe que tem uma fila enorme pedindo, implorando por uma oportunidade de voltar aqui para tentar, né? Para tentar se melhorar, para tentar se ajudar um pouco. Então, é muito importante a gratidão, né? Como a Alice falou, a gratidão, às vezes a gente reclama, a gente perde um tempo danado reclamando, né? Com a negatividade, e a gente tem mesmo que agradecer porque levantou hoje, abriu os olhos, agradecer porque teve uma água para tomar, agradecer porque teve comida, agradecer porque tem uma pessoa do lado para conversar, agradecer que tem um cachorrinho, que tem um passarinho cantando do lado de fora. Tem tantas coisas para a gente agradecer, né? Se a gente começar a contar aqui, e às vezes a gente passa tanto tempo, né, Tetê? Reclamando e não agradecendo. É muito importante isso, de a gente pegar 5 minutos, pelo menos, por dia, e parar e agradecer tudo que tem. Olha só, 24 horas, 5 minutos é pouco, né? Meia hora. Mas a gente não passa, né? A gente passa 40, 50, 3 horas reclamando de tudo. Ai, por que isso? Ai, porque tem esse tráfico? Ai, porque tem isso? Ai, porque tem... E cansa, né? A gente, às vezes, se cansa da gente mesmo.
às vezes, né? A gente olha no espelho e fala assim, tô cansado de você já. De tanto reclamar. Reclamar 2 vezes, né? É, Quando você reclama, traz mais energia daquela mesma coisa É. que você reclama tanto. É 2 traz vezes. mais aquilo. Eu falo isso pra minha mãe, que minha mãe é reclamando de dinheiro. Eu falei, mas a senhora tá aposentada. A senhora não tem gasto com filho, graças a Deus, e a senhora não ganha mal. Então, quanto mais a senhora reclama, mais tem dinheiro. Vai dar a revolução dos eletrodomésticos, vai quebrar o micro-ondas, vai dar, ai, quebrou o micro-ondas, é a revolução. Mas é a força do pensamento. Tudo na vida tem o seu tempo de finalização. Então, se quebrou um, é porque estava no fim da vida dele, tá tudo certo. É, Então, assim, graças a Deus. E eu aprendi uma coisa muito legal num curso que eu fiz, que fala que na vida ou a gente precisa ou a gente merece. Todas as situações que a gente passa, se a gente encarar que ou a gente precisa daquilo para crescer, ou a gente merece, por coisas que venham previamente de outras vidas que a gente não lembra, a gente começa a enfrentar as coisas com mais carinho, com menos dor. É interessante essa afirmação, ou a gente precisa ou a gente merece, porque exatamente o que a gente precisa são as provas. O que a gente merece são as expiações, né? Que são os 2 tipos de ocorrências que nós nascemos aqui na Terra para enfrentar, né? Nem tudo que a gente passa é porque a gente fez alguma coisa errada. Muitas vezes é o que a gente precisa mesmo para aprender, é o que se chama prova. Crescer, né? Crescer só de Para crescer, para evoluir. E no estudo que eu estava fazendo, até falei assim, nossa, é duro. A benfeitora estava falando assim, não adianta a gente querer jogar responsabilidade para os outros das dificuldades e culpar todo mundo, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha vizinha, porque meu tio. Porque, na verdade, se a dificuldade está para a gente passar, é para a gente passar. E ela falou assim, que eu achei pesado, devemos nos deixar triturar pela situação para poder nascer o crescimento psicológico. Eu falei, nossa, triturar. a palavra triturar já... Ué. Mas o que a semente faz? É verdade. Exatamente. Não germina se não passar pela cova escura, se não romper, etc. E a gente sabe, né, os doutores, os experts, né, eles falam dessa importância, né, da gratidão e desse pensamento positivo, que atrai, né, a gente se sente melhor com isso, a gente tem que tentar, mesmo da situação má, porque a gente vai aprender de qualquer maneira, né, e é só com a dor, infelizmente, é só com a dor que a gente aprende ainda aqui, né, a gente precisa da dor para empurrar, é um impulso para nós começarmos a aprender alguma coisa, infelizmente, porque se a gente não vê a dor nenhuma, o que a gente vai fazer? A gente não vai vir para cá, né? Imagina. Então, quer dizer, nós, às vezes, não é todos os casos, a gente não pode generalizar, jamais falar que tudo é assim, não. Mas a dor, ela tem a sua função abençoada, digamos assim, no crescimento do espírito, claro, no crescimento para o aprendizado, né? Porque ninguém quer sofrer, né, gente? Quem quer sofrer? Quem quer sofrer está doente, né? Mas, assim, mesmo não querendo, a gente passa, porque é necessário o aprendizado. Essa trituração que você falou, né? É a trituração. A mentora falou. É a mentora. Eu citei que a mentora falou. Eu não lembro se é a Joana ou se é a irmã do Fogo. Foram 2 livros. Mas o Wilson falou agora dos doutores, e eu lembrei de uma coisa que eu não escrevi, porque eu tinha esquecido, eu sabia, eu pensei nela. Existe uma área no cérebro, e isso é muito interessante. Eu esqueci porque, né? Tico e Teco já não estão encoitrando muito. Ultimamente, eles fazem. Mas existe uma área no cérebro que entra em atividade, isso é estudado pela neuroimagem, ela entra em atividade quando o indivíduo está sentindo gratidão. Ela entra em atividade e libera hormônios de estímulo e de felicidade. Então, assim, não é só filosófico, metafísico. Está no cérebro, está na química do nosso corpo físico. Então, isso é verdade. Obrigada por ter falado dos doutores. Os experts, eles falam para a gente, né, isso.
Eu já penso assim, né? Eu já penso assim, eu quero que todo mundo seja feliz. Principalmente quem está do meu lado, porque gente feliz não dá trabalho. Não dá trabalho, não ataca. Né? Gente feliz está feliz. Vai, não se preocupa com o quê? Bom, mas vamos para a nossa segunda. Sim, por favor. Um comentário. Essa área, Terezinha, que você disse, eu li alguns assuntos a respeito, e tem algumas formas de você conseguir potencializar e ativar ela mais, sabe? Por exemplo, a gente já aprende isso, né? Às vezes, às vezes não, a maioria das vezes com a mãe, que é a posição de orar, que é botar os joelhos no chão, que é olhar para cima e pedir ou agradecer. Eu li que essa é uma das formas que você tem de ativar essa parte. Ah, legal. Se você achar a fonte aí depois em algum lugar, pode ser melhor. Tá bom. Realmente é ótimo isso, né? Eu já li em algum lugar que o simples fato de ter as duas mãozinhas assim já nos principia a ligação com o plano superior. É muito interessante. Ok, obrigado, então. Muito legal esse finalzinho aqui. A palestra foi maravilhosa e essa conversa foi muito agradável também para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos para a nossa segunda parte agora, que são os passes, o almoço que está ali. Olha, tá um cheiro que negócio ali, gente do céu. Tô doido para ir para lá já. Mas antes disso, ó, na semana que vem, dia 11, nós temos a festa do Dia das Mães. Os ingressos estão sendo vendidos, ó, vai ter salmão, vai ter estrogonofe de frango, vai ter um bocado de coisa aí. Só coisa boa. A Sim? gente precisa fechar os convites até quarta-feira, tá? Para organizar a convite. Então, por favor, tem que comprar até quarta-feira. Até quarta-feira. Tem morango. Hoje tem morango? Só guarda 2 para mim, ó. Tem morango hoje. Hoje tem morango. Tem 3? Ah, então tá bom, 3. Guarda para mim. Vai me esquecer de novo. Então, e a gente sempre pede, né? Se vocês não puderem vir, se quiser comprar e dar de presente para alguém, se quiser comprar e a gente dá de presente para alguém que esteja precisando, por favor. É para ajudar a nossa casa, a gente sempre pede. Fala para os amigos e vem aqui também para levar. Tem a opção, né? Alguém às vezes quer pegar para levar. Para levar também, é. Come aqui e leva. Compra 2. Bom, mas é isso. Brincadeira à parte, sim? A definição do sábado das atividades da casa. Sábado? As atividades do sábado. Meia hora só de meditação. Vai ser meia hora só de meditação? Sábado que vem. Sábado que vem? Eu pensei que ia ser normal, olha. Meia hora de meditação? Vai ver tratamento espiritual. Porque tem as arrumações. Sim. Tá bom, então, meia hora de meditação, porque a gente não vai ter estudo, né, à tarde? De manhã, que eu tô falando. À tarde, não. De manhã tem. De manhã tem, de manhã vai ter, com a Cibele, sim. Não, mas Tem. tem essa Não, zona do de jogo de anjos. anjos tem. Tem, Sempre tem. os estudos da manhã. Da manhã, só depois do almoço que não, né? Uma coisa Isso vai ter lá, porque aquela sala lá está Sim, sim. a Joana já vai estar ocupada. Então tá dado o aviso, Vai ter? tá dado o E aviso. aquela sala ali é que coloca as comidas. Geralmente o líder, o pessoal Ah, então tem que avisar para o pessoal da Pois Joana é. de Anjos. Tem que avisar. O Edson, né? Não vai ter Eu acho que o Peter falou Bom, mas eu acho que ele já avisou, então. Ele já sabe. Com certeza ele já avisou para o pessoal que vai no estudo. Não estou avisado. É. Porque a Caterine também é do estudo. Eu tô falando. Vai ser avisado. Porque já teve uma vez que nós fizemos na saleta em frente ao banheiro. E já teve vez que nós fizemos em casa virtual. Mas vocês vão receber o convite, porque já eu vou falar com o Peter e com o coordenador. Ele vai mandar um anúncio, tá bom? Pode deixar que vai acontecer isso daí, vai mandar o anúncio. Então, estão todos convidados, então, jantar do Dia das Mães, vai ter música ao vivo. Festa, a gente sempre gosta, né? É sempre bem divertido. Por favor, compareçam, tragam os amigos, família. É muito legal, é muito bom mesmo a gente estar aqui junto, Vou compartilhando. trazer karaokê. Vai que sobra tempo aí pra gente cantar. Canta, pode cantar, claro que sim. Traz o Juan também. O Juan prepara um assunto. Aí, ó. Então tá bom, gente. Está dados os avisos. E em junho, eu acho que vai ter a festa junina também. É só esperar que vai ser feito o anúncio, mas primeiro o Dia das Mães.
É 1º de junho. Mas deixa para depois. Vamos trabalhar uma coisa. Vamos trabalhar primeiro Dia das Mães, né? Uma de cada vez. Uma de cada vez. Primeiro Dia das Mães, semana que vem, dia 11, às 6h30 da tarde. Todos estão convidados, em nome de Jesus, para a gente compartilhar com uma grande família e poder ajudar essa casa para continuar aqui, tá bom? Tudo certo, então? Todos estão convidados para o almoço. Vou pedir para quem fazer a oração hoje? Para a Lucy? Lucy está morrendo de vontade de orar para a gente, fazer aquela visualizaçãozinha maravilhosa que ela sabe fazer. Vem para cá, vem. Não tá não, vem para cá. Já vem, já luz apaga. Quero agradecer, né? Obrigada, Terezinha. Obrigada a todos vocês que vêm à mestre. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer ao Mestre Jesus, primeiro ao Pai maior que nos criou, desde os primórdios, até que conduziu, através das mãos do Mestre Jesus, até os dias de hoje, e nos colocou neste planeta lindo, maravilhoso, ainda de provas e expiações, mas com a finalidade de aprendermos a amar. E assim o Senhor, que desceu dos mais altos planos da vida, para estar aqui entre nós ainda tão ignorantes, para ensinar o amor. Obrigado, querido Mestre. Obrigado por colocar esses trabalhadores, esses seus discípulos maravilhosos que nos conduz, que nos ensina. Um deles, esse o Mestre de Lyon, que nos trouxe, nos codificou esses ensinamentos. Obrigado, querido Réveil Leon Denis. Obrigado por sua força, sua coragem de enfrentar tantas dificuldades. E hoje nos beneficiarmos dessa joia que é a doutrina dos Espíritos. Obrigado, Senhor, por estar aqui na sua seara, que essa luz possa se expandir por todos os cantos e recantos, por todos aqueles que precisam mais do que nós, para que essa terra seja modificada, para que a paz exista em cada coração. Obrigada, Senhor, obrigada aos amigos espirituais que preparam esse banquete para nós todos os dias. Muito obrigado, que assim seja.